Eu estava no parque quando um menino mudo me entregou secretamente um bilhete. Quando eu tinha 10 anos, havia esse menino no parque que eu sempre via. Ele não conseguia falar, mas sempre nos sentávamos juntos e compartilhávamos a massinha de modelar um do outro. Uma tarde, ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele o pressionou na minha mão rapidamente, quase como se estivesse com medo, e eu soube instantaneamente que ele queria que eu mantivesse segredo. Mas quando li, fiquei extremamente confuso. Dentro havia apenas um monte de letras aleatórias. Eu estava prestes a perguntar a ele que diabos ele tinha acabado de me dar. Mas foi aí que a mãe dele começou a caminhar em nossa direção. E o que aconteceu a seguir fez meu estômago embrulhar. Ele arrancou o bilhete das minhas mãos e enfiou na boca. Era como se ele estivesse tentando escondê-lo. Quando a mãe dele parou ao nosso lado, ela sorriu de orelha a orelha, mas não era um sorriso gentil. "Vocês estão se divertindo?" Ela perguntou com o maxilar cerrado. Algo nela me deu arrepios, então nem mencionei o bilhete. Apenas balancei a cabeça e evitei contato visual. Quando ela finalmente voltou para o banco dela, fiquei olhando para o menino mudo. No segundo em que a mãe dele parou de olhar, ele agarrou meu pulso e me puxou para uma parte mais quieta do parque, atrás de algumas árvores. Meu coração estava disparado porque eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele colocou a mão no bolso novamente, mas desta vez foi para tirar uma pequena foto, e era uma foto dele mesmo, e ele estava com a língua para fora nela. "Por que você simplesmente não escreve o que está tentando dizer?" perguntou o meu eu de 10 anos, ficando impaciente. Ele cobriu minha boca como se estivesse me mandando calar a boca. Então, fiquei quieto e continuei observando-o. Ele apontou para a língua dele para fora na foto e depois apontou para a própria boca. Quando viu que eu ainda não estava entendendo, ele abriu bem a boca. Olhei dentro da boca dele e ri porque me senti como um dentista, mas o que vi me deixou enjoado. A língua dele não era normal, era curta e irregular, como se algo tivesse acontecido com ela. Então ele levantou a mão e fez um movimento lento de tesoura com os dedos, como se estivesse cortando. De repente tudo fez sentido. Ele estava tentando me dizer que alguém havia cortado a língua dele, e era por isso que ele não conseguia falar. Era por isso que ele estava sempre em silêncio. Alguém tinha feito isso com ele de propósito. Comecei a gritar e chorar instantaneamente. Não conseguia evitar. As lágrimas simplesmente jorravam porque eu tinha 10 anos e tinha acabado de descobrir algo tão horrível que meu cérebro não sabia como processar. Foi quando ouvi tum 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 passos atrás de nós. A mãe dele estava caminhando rapidamente e meu pai estava logo atrás dela. Ela tinha uma expressão no rosto como se soubesse que algo estava errado. Ela agarrou o braço do menino e começou a puxá-lo, dizendo que precisavam ir para casa. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Agarrei a mão do meu pai e comecei a gritar: "Não deixe ela levá-lo, ela é má." Meu pai olhou para mim e tentou manter a voz calma. "O que aconteceu?" Eu repeti: "Papai, ela é má", apontando para a mãe dele. "Alguém cortou a língua dele. Ele me deu um bilhete, mas não fazia sentido. Mas acho que ele está tentando me dizer que a mãe dele cortou a língua dele." Meu pai imediatamente ficou sério. "Onde está o bilhete?" ele perguntou com uma voz tão calma que me assustou. A mãe riu nervosamente, ainda tentando arrastar o menino mudo para longe, mas meu pai se colocou entre eles e não a deixou levá-lo para casa. O menino tirou o bilhete do bolso e o entregou ao meu pai. Meu pai o desdobrou cuidadosamente e viu o rosto dele mudar de alguma forma. Ele entendeu exatamente o que o menino estava tentando dizer, porque pegou o telefone e chamou a polícia para a mãe. A mãe partiu para cima do meu pai e gritou: "Você não sabe o que está fazendo. Este é meu filho. Você precisa cuidar da sua vida." Mas meu pai era um veterano e estava acostumado a olhar o mal nos olhos. Então ele apenas ficou lá, completamente calmo. Quando os policiais chegaram, verificaram a descrição do menino no sistema. Descobriu-se que ele havia sido relatado como um caso de pessoa desaparecida 3 anos antes, e sua família verdadeira estava procurando por ele esse tempo todo e achavam que ele estava morto. Meu pai mais tarde me contou o que estava no bilhete. Acontece que as letras não eram besteira. O menino tinha escrito em um código que só fazia sentido quando lido de uma certa maneira. 4 palavras: "Essa não é minha mãe."